Você já leu um quadrinho norueguês? Fala galera, tranquilo? Rafa Pinheiro aqui e hoje a gente vai falar sobre Eu Matei Adolf Hitler, ou o título original é, na verdade, I Killed Adolf Hitler, não tem tradução, mas não tem muito pra onde fugir. Ela foi escrita por um norueguês chamado Jason e publicada em 2007, e em 2008 ganhou o Prêmio Eisner de Publicação Internacional. E até onde eu sei, esse quadrinho não foi lançado no Brasil ainda. Você pode comprar ele pela Amazon, ele em inglês, ou você pode, talvez, procurar na internet e ler online. Não estou aqui incitando a pirataria, mas se você procurar online, talvez você encontre ele de graça para ler. É uma graphic novel curtinha, de 48 páginas, e a premissa é basicamente um assassino que volta no tempo para tentar matar Hitler, uma premissa que nunca foi feita antes. Na verdade, acho que o fato de ela ter sido feita tantas vezes pega o leitor de prevenido, porque ele vai achar que é mais uma história de viagem no tempo, que alguém tenta matar Hitler e tal, e quando você pega a história, você toma um soco da realidade, porque a história não é nada do que você imaginava. Tem muito mais a ver com relações humanas e autodescobrimento do que com Hitler em si. E eu digo explorado muitas vezes porque esse tema de você voltar no tempo e matar Hitler é realmente tão explorado que já virou até meme na internet, sacou? Eu vou ter aqui na descrição alguns exemplos de livros, séries de TV, filmes, quadrinhos que já falaram sobre voltar no tempo e matar Hitler. E são vários. Mas enfim, eu queria fazer uma análise desse livro totalmente cheio de spoiler, porque é muito legal quando você chega até o final e entende a história, mas eu não quero estragar pra vocês, porque vale muito a pena a leitura, então eu vou tentar fazer uma análise da narrativa e das intenções, mas sem dar spoiler. Dá pra estudar bastante coisa sem eu explicar muito da história pra vocês. O que eu posso dizer é, daqui a algumas semanas, talvez mês que vem, tenha um vídeo do Escrevendo Quadrinhos com o tema MacGuffin. Vou falar sobre MacGuffin, e esse quadrinho vai ser citado o vídeo inteiro. Mas enfim, sem spoiler, a questão é um livro que fala sobre um cara que tenta voltar no tempo pra matar Hitler, e justamente por ser uma premissa tão explorada, você pega o leitor achando, tá bom, eu vou ler isso então peraí, mas o que foi? Uau, e nossa, a história foi pra um lugar que eu não estava imaginando. E é isso que faz uma história original, na verdade. Não é você necessariamente ter que contar uma história que nunca foi contada antes, porque isso é muito difícil. Mas você pode pegar uma história que já foi contada várias vezes, ou que já foi contada alguma vez e é famosa, e reinterpretar isso, reinventar, colocar ela em outro contexto. Porque quando você pega uma coisa que já foi explorada, que todo mundo já conhece, e você adapta, ou você reimagina, ou você transforma aquilo, melhora de alguma forma, você está apresentando algo novo para o leitor, mas é algo familiar ao mesmo tempo. Existe esse efeito nostalgia, a galera gosta de saber mais do que ela já sabe. Então você pega uma coisa que já é lugar comum, o cara vai ler, já conheço isso, de repente ele olha e putz, maneiríssimo. Cativar audiências é assim que se faz. Mas vamos lá, é interessante falar que o ritmo dessa história é muito peculiar. Você não está acostumado a ler histórias assim porque ela tem muita pausa, muito silêncio. E não são silêncios gratuitos. Ele usa o silêncio e a pausa para dar significado. Ele conta a história através das pausas. Dá para fazer um paralelo rapidinho aqui com a música. Quando você escreve música, às vezes você coloca pausas propositais que tem um valor dramático, um valor narrativo. Narrativo, não sei se aplica tanto à música, mas nesse caso sim. Nesse caso ele para a história algumas vezes para o leitor parar e o leitor absorver aquela informação, sacou? Então tem muitos quadros realmente silêncio, tem partes inteiras da história que são em silêncio. Até porque estamos falando de quadrinhos, então tem horas que só a ação já fala muito mais do que se ele estivesse se explicando, tivesse um recordatório dizendo o que o cara pensou. Por exemplo, olha esse quinto quadro aqui. Você vê que eles estão conversando, e aí falaram uma coisa meio esquisita, né? Eles estão muito desconfortáveis, e aí pausa dramática, com o silêncio se encarando naquele silêncio desconfortável, sacou? E esse quadro não é só uma pausa pro silêncio, é uma pausa para mostrar que os dois personagens estão conversando, eles estão meio que discutindo, e eles têm momentos da vida completamente diferentes, sacou? Então, você repara que eles visualmente estão diferentes. Existe um cenário envolvendo um personagem e um outro cenário envolvendo outro personagem. Isso não é arbitrário. O quadro foi montado dessa forma para mostrar que eles estão numa discussão com pontos diferentes, com visões de vida diferentes, em momentos da vida diferentes. E ele representa isso visualmente através do plano de fundo de cada um. Nesse caso aqui, ele poderia ter colocado um recordatório falando eu acho que eu vou matar aquele cara, tô pensando, não, será que não, melhor não, e aí depois ele desiste. Mas não precisa, porque só olhando pra isso você vê claramente a intenção dele. Você vê que ele vai, ele tá, e a coragem dele tá com a intenção, com a vontade, e aí ele para, não, melhor não. E a cor usada na cena seguinte, essa melancolia, esse azul, essa cor pálida, é a melancolia dele tipo, pensando sobre isso, sacou? Ele ainda tá com aquilo na cabeça. E tudo em silêncio, você não precisa falar, você pode mostrar. Ele usa a cor aqui também para dar essa noção de que são lugares diferentes, são vibes diferentes. Ele na rua tem uma vibe, uma paleta de cores, quando ele entra no laboratório do cara e vai ver a máquina do tempo lá,
Ele usa uma paleta mais verde e essa paleta muda a sensação que você tem. Então você sabe que ele está do lado de fora e do lado de dentro. Você vê que mudou a ambiência através das cores. Você deve ter reparado já que ele usa um grid. Todas as páginas dele são 8 quadros, 4 e 4. E isso, mais uma vez, não é arbitrário. Foi colocado de propósito. Isso funciona muito bem em páginas específicas, como essa aqui, em que você vê que é quase um teatro. E esse quadro é como se fosse uma tela, que você está assistindo tipo um palco de um teatro. E isso funciona muito bem. Mas não é só para isso que serve. Conforme você vai avançando na história, por exemplo aqui, nessa outra página, você vê que ele está tratando de ritmo. A história como um todo, sem dar muito spoiler, trata de repetições, de rotinas, entendeu? De coisas que você faz, e depois de fazer várias vezes você realmente começa a interpretar, você começa a perceber por que eu estou fazendo isso. Então, ao fazer ao usar uma linguagem narrativa que é repetição, que é ritmada, ele está fazendo com que o leitor entenda essa intenção, esse subtexto sobre rotinas e sobre fazer a mesma coisa várias vezes, através da posição dos quadros, cara. Isso é muito legal. Adiciona uma nova camada à narrativa, sacou? Como aqui, por exemplo, se você reparou na última página que eu mostrei, eles estavam um casal esperando alguma coisa, né? Parados em frente a uma parede de tijolinhos. Nessa cena agora, só tem ele parado. E se você acompanhar a cena, você vê que eles brigaram, entendeu? Discutiram. E aí, a cena seguinte, ele tá sozinho. Eles não discutiram e falam, tipo, eu não vou com você amanhã. Não é falado, você não precisa falar isso. Mas pela situação, você vê que a conversa tá ficando esquisita, eles meio que estão discutindo, ela ficou chateada, pausa dramática, cena seguinte, ele tá sozinho. Ou seja, toda a ação deles brigando, dele falando, você vem comigo, ela não vou com você amanhã, o leitor inventou. Isso não tá desenhado. Essa ação, esse monte de ações, na verdade, que leva a ele estar sozinho, acontecem entre os quadros. Isso é uma prova de que as coisas mais importantes da narrativa do quadrinho acontecem não no que é desenhado, mas na ausência do desenho. Acontecem entre os quadros. Esse tema de falar sobre a Kali, sobre a importância dela, merece um vídeo específico, então eu não vou me estender muito nesse aspecto não. Mas é importante reparar como isso acontece, como nem tudo precisa ser mostrado. Às vezes não mostrar é mais impactante porque o leitor imagina algo muito mais intenso na cabeça dele do que o seu desenho poderia proporcionar. E por último, para fechar esse negócio que eu falei da grid, da grade, de sempre ter quadros iguais, a última página, o último quadro, é o único quadro do livro que é diferente. E você pode dar várias interpretações para isso, de por que ele fez isso. Eu poderia dar várias aqui, mas se eu der vai ser spoiler, todas elas são spoiler. Então vou deixar para você ler e interpretar, mas é de propósito, não é uma coisa, eu esqueci de fazer a grid. Não, o último quadro ele é diferente porque ele tem a intenção de soltar a história daquela grid, entendeu? Tudo que a história se propõe a contar depende do grid, depende dos quadrinhos iguais. E ao final da história, o personagem percebe alguma coisa, ele muda, né? Existe um arco, e no final do arco ele se livra. Tá diferente. A história, a partir de agora, vai ser diferente. E isso é mostrado através do formato do quadro. Esse tipo de nuance parece bobo, mas faz toda a diferença na hora de você escrever uma história. Bom, se você quiser dissecar mais quadrinhos como esse comigo, tem um vídeo novo toda quarta-feira dissecando quadrinhos. Clica naquele sininho que tem aqui embaixo para você receber a notificação. E se você tiver algum quadrinho para indicar para eu dissecar, bota aqui embaixo também e eu vejo se eu consigo encaixar ele na minha agenda de quadrinhos para dissecar, porque tem muita coisa boa para dissecar nas próximas semanas e tá sendo difícil gravar todos os vídeos porque eu tô muito pilhado. E é isso, galera. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve, coisa que todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu!